Existe apenas um reino que é inabalável, apenas um reino que não pode ser quebrado, e este reino é o reino de Deus. Algumas semanas atrás, nós conversamos a respeito da integridade de Daniel. Semanas atrás, Deus ministrou ao nosso coração a integridade de um homem que não se corrompeu, preferiu enfrentar a cova dos leões do que deixar de orar ao seu Senhor, deixar de buscar o seu próprio Deus. E aí, o que ele nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, que Deus, Ele está presente conosco em meio às nossas lutas, em meio às nossas tempestades da vida. E aí, o que Daniel de fato nos mostra que é preciso ser íntegro. E para enfrentarmos as nossas lutas diárias, não podemos enfrentar com armas carnais, e sim armas espirituais. Daniel enfrentou a cova dos leões com a sua arma espiritual, que era a sua oração, que era a sua dedicação ao seu Senhor, que era a leitura da palavra. Talvez uma arma carnal seria Daniel deixar de orar durante o decreto daqueles dias em que o seu rei colocou. Mas não foi esse o desejo de Daniel. E o que Deus ministra ao nosso coração hoje é a respeito dos reinos do mundo, o reino do diabo e o reino de Deus. É isso mesmo. Agora, nesse capítulo de número 7 que nós vamos estar fazendo a leitura, mostra acerca dos reinos. Então, queria convidar você nesse momento a pausar esse vídeo e fazer a leitura do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 28. Bom, agora nós chegamos na parte profética do livro de Daniel. No capítulo de 1 a 6, o texto de Daniel, o livro de Daniel, aborda sobre a parte histórica. Aborda sobre a vida de Daniel, os reis daquela época, a cultura, os costumes. Mas agora do capítulo 7 até o capítulo de número 12, o texto vai nos trazer a parte profética sobre os últimos dias, os últimos acontecimentos. Quem é Jesus, quem é anticristo, como vai ser a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, o tempo de dores, o tempo de paz, o reino de Deus, o reino do anticristo. Agora o texto vai abordar sobre aspectos do Apocalipse. E por isso que Daniel é considerado o Apocalipse no Velho Testamento. Mas nesse capítulo 7 nós podemos dividi-lo em duas partes. Do 1 a 14 nós podemos colocar o sonho, a visão que Deus ministrou a Daniel. Do versículo de número 1 até o capítulo de número 14. Agora, quando olhamos para o versículo 15 até o versículo 28, nós podemos enxergar a interpretação que Deus ministrou ao coração de Daniel acerca desta visão. Bom, mas como eu disse, este é um capítulo que ele relata, ele desenrola alguns aspectos dos últimos dias. Dias de dores, dias de incertezas, um tempo amargo em que a igreja iria enfrentar. Um tempo amargo onde a igreja estaria lutando para prevalecer no reino de Deus. Mas também ele aponta para o trono de Deus.
ele aponta para a vinda do Messias. E este capítulo é uma descrição do fim do mundo, é uma descrição dos últimos dias. E nesses trechos nós podemos perceber quão difícil vai ser se manter no reino do Senhor. E a história da humanidade, ela sempre caminhou debaixo da soberania de Deus. É Deus quem levanta os reis, é Deus quem abate os reis. Foi Deus quem entregou Jerusalém a Nabucodonosor. No capítulo 1 nós percebemos isso. Foi Ele quem entregou Babilônia a Dario, os medos e os persas. Então nós podemos entender que o governo caminha no controle do Senhor. E quando nós olhamos para o texto entendendo que tudo caminha no governo de Deus, os últimos dias do mundo está também no governo do Senhor. E aqui, como eu disse, Daniel ele recebe um sonho. E esse sonho é uma revelação e ali ele anota este sonho. E aqui na última parte do versículo de número 2, diz assim: e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E quando fala de agitar o mar grande, quando fala desses 4 animais que subiam do mar, está falando sobre os pontos cardeais dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste. E quando fala que esses animais subiam do mar, significa que esses animais estavam envolvidos, né? Os reinos estavam envolvidos com a humanidade. Os reinos estão envolvidos com a humanidade. E aí, quando ele fala que o vento vem e sopra sobre o grande mar, então, quando ele sopra, nós podemos perceber que os reinos estão envolvidos no controle de Deus. O vento vem do Senhor e sopra sobre o mar, e ali o mar se agita, os animais se levantam desse mar, então mostra o controle do Senhor diante desses reinos, que nós vamos ver que esses 4 animais significam os reinos que passaram pela Babilônia e que iriam passar naquela época. Enfim, então nós podemos perceber que os reinos estão debaixo da soberania de Deus. Deus é o maestro da história. E quando esses reinos se levantam dentre os povos, esses 4 animais, se você tiver com a memória fresca, é a mesma ilustração do capítulo 2 de Daniel, quando nós lemos sobre a estátua. Lembra da estátua? Cabeça de ouro, troncos, os braços de prata, o quadris de bronze e as pernas de ferro, junto com os dedos de barro também. Esse mesmo texto, com uma outra visão, mas fala dos reinos. Porque nós podemos considerar que a cabeça de ouro representa o leão, os braços de prata representa o urso, os quadris de bronze representa o leopardo, as pernas de ferro representa este reino terrível e espantoso. E quando nós podemos olhar para esses 2 sonhos, para essas 2 visões, nós podemos perceber que vários reinos estão se levantando, mas o único reino que prevalece é o reino de Deus, é o reino da pedra. Lembra que a pedra vem, destrói a estátua e ela começa a se multiplicar. Então vamos lá, o versículo de número 4 diz o seguinte: o primeiro era como o leão e tinha asas de águia, e essas asas são arrancadas. O rei dos animais selváticos é o leão e a rainha é as águias. E quando aqui o texto fala que as suas asas foram arrancadas, aqui faz menção de Nabucodonosor. Lembra do que Nabucodonosor passa? Nabucodonosor se acha tão grande, que ele constrói para si uma estátua de ouro. E Deus o faz cair, e fazendo ele cair, Deus pega
arranca as suas asas, vamos dizer desta maneira, porque aqui o texto diz que Deus o tira do trono e Deus o coloca onde? Leva ele para o pasto. E aí depois, aqui a palavra de Deus fala que lhe foi dado a mente de homem. Deus traz a mente a ele novamente. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esta palavra do Senhor, quando nós olhamos para esse primeiro aspecto da cabeça de ouro, do leão, nós podemos enxergar o reino da Babilônia. No versículo de número 5 vai dizer o seguinte: continuei olhando, e aí o próximo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os seus lados na boca e entre os dentes traziam o quê? 3 costelas. E ele devorava muita carne. O Império Medo-Persa, ele conquistou 3 grandes impérios, que foram o Império da Lídia, do Egito e da Babilônia. Então, por isso que o urso possuía em sua boca 3 costelas, fazendo menção ao reino dos braços e o tronco de prata, que é o reino, que é o Império Medo-Persa. E o terceiro, versículo 6, o terceiro capítulo aponta para o leopardo. O leopardo é o Império Grego. E aqui o texto diz o seguinte, depois disso continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante, um leopardo, e tinham nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças e lhe foi dado domínio. Aqui nós podemos perceber que é o Império Grego. Por que o Império Grego, pastor? É o terceiro animal, é a terceira parte da estátua. E o Império Grego, o que ele fez? O Império Grego ele foi muito veloz em suas conquistas. Ele conquistou, na época do Alexandre o Grande, ele conquistou 13 grandes impérios. E quando este império veio a ser destruído, quando o Alexandre o Grande vem a cair, esse império é dividido em 4 grandes generais. Então nós podemos fazer a menção dessas 4 cabeças como esses grandes generais que continuaram dominando segundo Alexandre, ou seja, continuaram reinando. Então, e por último, os dedos de ferro, os pés de ferro e alguns dedos de barro é considerado no versículo de número 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, ou seja, um animal forte e espantoso. E um reino que foi forte e espantoso, conquistador, truculento, foi o Império Romano. Um império que conquistou muitos países. E Jesus nasce nesse tempo do Império Romano. E quando Jesus nasce nesse império, quando Jesus nasce nesse tempo, nós podemos perceber a influência do Império Romano. Nós podemos perceber o quão eles dominavam, o quão eles seguiam dominando. Eles seguiam dominando, seguiam conquistando, seguiam alcançando. E este é o Império Romano, um império que está dominando o mundo naquela época. E aí a palavra aqui diz que se levantaram mais 10 chifres. Esses 10 chifres nós podemos ver que são outros 10 reinos que se levantaram após o reino desses homens. E aí, depois desses 10 reinos, a palavra de Deus aqui no versículo de número 8 faz menção do anticristo. Então, do versículo de número 4 até o versículo de número 8, até o versículo de número 7, nós falamos dos reinos humanos. Agora nós vamos falar do reino das trevas, do reino do diabo. Nós vamos falar do anticristo. Estando eu a observar, versículo 8, os chifres, eis que entre eles subiu
outro pequeno. Diante dos 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. O anticristo, primeiro nós precisamos entender quem é anticristo, o que é anticristo. Anti é aquele que é contra ou aquele que se opõe. E quando nós falamos de anticristo, é aquele que é contra Cristo, é aquele que se opõe no lugar de Cristo. E o anticristo é aquele que deseja tomar o lugar de Cristo. Anticristo é aquele que nega quem é Cristo, aquele que não acredita na morte e na ressurreição de Cristo. Então esse é considerado o anticristo. E aqui a palavra de Deus, nós podemos observar até os versículos de número 14, que ele vai ser um homem que vai agir com insolência. É um homem que vai ser aniquilador, ele vai querer acabar com as coisas. Ele vai querer ser um homem que, aqui como diz, ele vai querer dominar, ele vai querer a glória para ele vai querer o reino para ele. Mas é um homem que vai ser o quê? Destruído. No versículo de número 11, fala que ele vai ser, e o seu corpo é desfeito, entregue para ser queimado. Jesus vai destruir o anticristo. Mas o anticristo é aquele que deseja o lugar de Jesus. Satanás, ele sempre repete aquilo que Jesus, aquilo que Deus faz. Deus se manifestou na pessoa de Cristo, dando a ele poder e autoridade. Jesus caminhou com poder e autoridade. E o anticristo é um homem segundo a figura do diabo, e ele vai receber poder, ele vai receber autoridade neste mundo. Por quê? Porque ele tem domínio. Ele tem domínio. E como ele tem esse poder e autoridade, ele vai caminhar segundo esse pequeno poder, segundo essa pequena autoridade. Por quê? O anticristo, Satanás, só vai até onde Deus permitir. Ele só vai até onde a permissão do Senhor deixa ele ir. Satanás é o anticristo ilimitado. Ele não pode avançar. Por quê? Porque Deus não dá permissão a ele a isso. Então o anticristo vai ser o último dominador, o último rei, mas até a volta de Jesus. Porque quando Jesus vir, quando Jesus retornar, ele será derrotado. Então nós observamos o reino dos homens, nós observamos o reino do anticristo, e agora eu queria que você observasse comigo o reino de Deus. E aí do versículo 15 em diante, Deus ministra ao nosso coração o seu reino. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez a saber a interpretação das coisas. Olha que interessante. Estes grandes animais são 4 reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre de eternidade e eternidade. Deus, ele traz você para o reino dele, não para o servir, mas para governar com ele. Deus te chama para caminhar com ele. No versículo de número 27 diz o seguinte: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Deus não te chama para o servir,
mas te chama para governar com Ele. Em Apocalipse, João vai dizer que junto com o trono de Deus havia outros tronos. Então Deus nos chama para governar com Ele. Deus nos chama para caminhar com Ele. O reino de Cristo já veio e está entre nós. Sim, isto é uma grande verdade. Mas o reino de Deus não está em sua plenitude neste lugar. Por quê? O reino de Deus, ele não está em sua plenitude. O reino de Deus não está em sua plenitude porque ele não manifestou aos nossos olhos físicos. Ele não está palpável entre nós. Nós o alcançamos em espírito, mas haverá um tempo que nós alcançaremos em plenitude. O reino de Deus se achegou a nós, mas não se achegou em plenitude. E quando nós olhamos para o reino de Deus, nós podemos enxergar outra característica. Além de chegar em sua plenitude, ele é universal. De mar a mar, o reino de Deus se levanta e o reino de Deus não pode ser destruído. Muitos reinos se levantaram de homens e caíram, e o reino de Satanás tem se levantado e vai cair. Por quê? Porque não é um reino incorruptível como é o reino de Deus. Não é um reino infalível como o reino de Deus. Porque o reino de Deus é eterno. O reino de Deus não pode ser quebrado. E nenhum reino se manteve de pé como o reino de Cristo. Enquanto todos os reinos humanos chegaram ao fim, enquanto o reino do diabo vai chegar ao fim, o reino de Deus se mantém de pé e não pode ser destruído. O reino de Deus não pode ser quebrado. Você não só está no céu, como vai reinar com o Senhor, como vai reinar com Cristo, porque você é co-herdeiro com Cristo, você caminha com Deus, você reina com Deus. Se nós somos filhos de Deus, vamos reinar com Ele. E aqui eu queria deixar algumas dicas práticas daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração através desses estudos de hoje. Primeira coisa que nós podemos aprender quando olharmos para as perseguições. Daniel olhou para a perseguição, mas quando ele olhou para a perseguição, quando ele olhou para o tempo difícil, ele enxergou o trono de Deus. Quando você olhar para as suas perseguições, quando você olhar para as suas lutas, lembre-se que Deus está contigo. Lembre-se que o trono de Deus permanece no mesmo lugar, permanece no controle de sua vida. Segundo ponto, o reino humano, ele é passageiro, ele vem, mas ele vai embora. Quantos reinos se levantaram depois desses reinos de Nabucodonosor, dos gregos, do Alexandre o Grande, dos persas? Quantos reinos dos romanos? Quantos reinos se levantaram? E eu te pergunto, algum desse reino está de pé? Todos caíram. E reinos que se levantam hoje vão cair, porque reino humano não se mantém de pé. Reino humano levanta, mas ele vai cair, porque ele não tem a beleza, ele não tem a majestade, ele não tem a eficácia que o reino de Deus. Não corra atrás do dinheiro, não corra atrás de coisas passageiras, porque faz parte de um reino que passa, mas o reino de Deus, esse permanece, esse prevalece. O reino de Satanás já foi vencido. Deus já venceu o diabo, por isso não tenha medo do diabo. Se Deus é por nós, como diz em Romanos, quem será contra nós? O reino do diabo tem se levantado, mas ele vai cair, porque ele não é o reino de Deus. Ele não pode ser comparado ao reino de Deus. E o quarto aspecto, o reino do diabo, ele vai cair sim, mas é preciso vigiar. A palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar e orar.
Não podemos ficar marcando bobeira. Não podemos ficar marcando, achando que vai vencer. Eu consigo vencer dessa maneira. Não podemos achar que vamos vencer o pecado. Esse pecado aqui eu consigo vencer. Não. Nós não podemos marcar bobeira, porque o reino do diabo continua tentando matar os homens, tentando levar os homens à queda. E o último aspecto, aguarde ansiosamente a plenitude do reino de Deus. O reino de Deus está aqui, sim. Jesus manifestou entre nós, sim. Mas Ele vai manifestar também em sua plenitude. Então, que você possa ter essa palavra no seu coração. Caminhe, não olhando para as perseguições, mas olhando para o trono de Deus. Não deixe se levar pelos reinos humanos, porque eles são quebrados. Não fique com medo do reino de Satanás, porque ele já foi vencido. Mesmo que foi vencido, vigie, porque o diabo está ao derredor querendo te fazer cair. E por último, entenda que o reino de Deus já se manifestou, mas a sua plenitude há se chegar em nós. Queria ter uma palavra de oração com você. Feche os seus olhos. Pai, quero te agradecer. Agradecer porque o seu reino já se achegou. Porque a plenitude do seu reino está se achegando, ó Pai. Aguardamos ansiosamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a palavra que está no nosso coração. Esta é a direção que está no nosso coração. E por isso, Pai, aguardamos ansiosamente pela manifestação, pela plenitude do Teu reino. Que possamos, ó Deus, vigiar, que possamos, ó Deus, vencer as vontades da nossa carne, vencer o reino de Satanás, vencer, ó Pai, a vontade da nossa carne pela natureza humana, pela natureza corrompida, porque nós queremos, ó Pai, olhar para o Teu trono, olhar para a Tua glória e a Tua majestade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Esta foi a Escola Bíblica de hoje. Queria convidar você a compartilhar. Compartilhe com o seu irmão, com a sua irmã esta palavra, que Deus possa trazer edificação sobre a sua vida. Se inscreva em nosso canal, dê aquele joinha ou dê aquele dislike. Estamos juntos. Deus abençoe. Paz do Senhor.